Irmãos, uma boa tarde para todo mundo, né? São 12:00 e vamos ensinar mais uma palavra de Deus. Bom, antes de iniciar essa palavra, eu tava rindo aqui agora, porque na hora que eu fui começar a ler, a falar que eu ia pregar a palavra, uma irmã mandou uma mensagem dizendo que ela não se conforma com os crentes, porque eles usam a Bíblia debaixo do sovaco para esquentar o sovaco. E ela me questionou se os crentes têm frio no sovaco, porque a Bíblia não sai debaixo do sovaco deles. E eu achei isso engraçado, porque ao mesmo tempo que parece uma piada, não é uma piada não, gente. Isso não é uma piada não. Eu era crente, como eu havia falado para vocês em outras pregações anteriores, e eu percebia isso. As pessoas iam para a igreja de terno e gravata, pessoas pobres que não tinham dinheiro, mas elas compravam um terno e uma gravata. Inclusive, uma vez eu comprei um terno e uma gravata, uma calça social para dar para um irmãozinho que gostava de ir para a igreja dessa forma, mas não tinha roupa. Então, naquela época, eu ainda não conhecia a verdade de Deus. Eu estava tentando buscar a Deus. E, na verdade, o que eu fiz foi fortalecer o meu irmão no erro, porque eu deveria ter chegado para ele e ter dito para ele: amigo, você não precisa vir de terno e gravata para a igreja. Você só precisa do seu coração. Se você veio para cá com seu coração aberto, então não interessa como você esteja. Você pode estar sem camisa, você pode estar de cueca, mas se o seu coração ele for sincero, é isso que Deus quer. Não adianta você botar um terno e uma gravata. Então, erradamente, eu comprei um terno e uma gravata para ele, e ele era um irmão desse que realmente não tirava a Bíblia do sovaco. Toda semana ele só lia o mesmo salmo, e ele falava que Deus dava revelações para eles, e eu achava isso uma coisa triste, né? E eu entendia como: esse irmão ainda vai se firmar, e toda semana era a mesma coisa. Então ele tinha o zelo de botar um terno e uma gravata para ir para a igreja, mas não tinha o zelo de preparar o coração dele para ir para a igreja. E é por isso, querido, que a igreja de pedra não é a igreja de Deus, porque a igreja de Deus ela tem um zelo de preparar o coração. Ela não prepara o exterior, porque ela sabe que Deus ensinou em Samuel que o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Então, homens que não buscam a Deus de coração, eles certamente não serão ouvidos. Eles podem estar de terno e gravata, Ferrari, pode ter o que for. Se não tiver um coração quebrantado, humilde, simples, disposto a servir a Deus, Deus nunca vai fazer uma obra na vida dessa pessoa. Bom, isso foi só um comentário, né, sobre o que a irmã Ivone comentou comigo agora, falando que o crente não tira a Bíblia do sovaco, que ele deve ter frio no sovaco. E eu realmente achei isso engraçado, porque ao mesmo tempo que parece uma piada, é uma coisa séria. Vamos lá, gente, vamos iniciar a palavra. Quero falar para vocês sobre Eclesiastes capítulo 3. Então eu vou ler diretamente a palavra. Tudo tem o seu tempo oportuno. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar. De arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Versículo 8. Tempo de amor e tempo de ódio. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador do seu esforço? Versículo 10. Observei a tarefa que Deus impôs aos seres humanos para que nela se ocupassem. E todas as coisas que Deus fez são boas ao seu tempo. Queridos, vamos pensar em cada uma dessas palavras. Porque Deus disse que tudo tem tempo debaixo dessa terra. Então eu vou tentar ser rápido, porque essa palavra ela é profunda demais. Eu vou tentar ser o mais simples possível. A palavra não é rápida, a palavra é simples. Então perceba, tudo tem seu tempo. E há um tempo oportuno para cada coisa debaixo do céu. Ou seja, onde a gente está. Debaixo do céu é na terra, certo? Onde você está agora. Aqui onde nós estamos é o tempo debaixo do céu. Então tem tempo de nascer e tempo de morrer. Você vai nascer, você já nasceu, você está me ouvindo porque você nasceu, concorda comigo? E há tempo de morrer. Você vai morrer. Parece óbvio isso, né?
Mas não é tão óbvio porque a sua vida demonstra que isso não é óbvio. Porque a palavra de Deus ensina que é necessário nascer de novo e, no entanto, você vive a sua vida exatamente como você era há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Você não muda nada. Você não está disposto a matar a sua idiotice, a sua insensatez, a sua tolice, para que nasça a sabedoria na sua vida. Você só se prende a coisas idiotas, coisas inúteis, coisas desprovidas de valor diante de Deus. Então Deus ensina que, querido, há tempo de nascer e tempo de morrer. Você precisa nascer para a vida. Porque estar vivo não significa estar vivo. Você respirar não significa que você está vivo. Porque o que vai ser condenado na gente é a nossa alma. Você pode estar respirando, mas a sua alma pode estar condenada. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Então, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muitos de vocês querem ter carros, casas, roupas caras. Muitos de vocês querem... eu tenho uma relação com Deus porque Deus é comigo. Mas o que você plantou para Deus? Porque o que você plantou, você vai colher. Como é que você vai querer colher uma coisa que você não plantou? A não ser que você roube de quem plantou. Então perceba que para você ter alguma coisa, é necessário que você plante. Você precisa plantar. Você precisa plantar. Como é que você quer colher batatas se você não plantou batatas? Como é que você quer colher descanso se você não trabalhou? Como é que você quer uma vida de paz se você não serve a Cristo? Como é que você quer viver uma vida ao lado de Deus se você não serve a Deus? Você é aquele crente domingueiro que vai para a igreja domingo e diz que louvou ao Senhor? Porque na igreja, né? A igreja é engraçada, gente, essas igrejas de pedra. Para elas, Deus e Jesus, eles descem dos céus em horários predeterminados. 9 horas teremos o culto de libertação aos domingos. Então, 9 horas da manhã, Deus vai descer do céu e vai entrar na igreja dele. Quando for 10 horas que terminar, Deus vai voltar para o céu. E esse é o pensamento do crente, é o pensamento do medíocre. A palavra de Deus ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Depois que o véu do santuário se rasgou, não há mais a necessidade de um sacerdote para entrar diante do tabernáculo e ter uma relação com Deus. Hoje em dia o véu se rasgou com a morte de Cristo. Então todo ser humano ele tem livre acesso a Deus, em qualquer lugar. Não há mais necessidade de tabernáculo. Você pode entrar agora no seu quarto, orar e ter acesso a Deus. Mateus 6 ensina isso. Então perceba que as pessoas pensam que Deus está num lugar, em uma determinada hora. Não é assim não, querido. Por isso que a igreja ela mata. A igreja mata. Então perceba que você não planta a fé, mas você quer Deus. Você não faz nada pelo reino de Deus, mas você quer plantar as sementes das promessas de Deus, porque assim são os crentes, os religiosos. Eu amo a Deus. Não faz nada por Deus, vive com palavrão na boca, vive com a mentira na boca. E aí no final da vida, quando chegar na hora de prestar conta diante de Deus, vai querer o quê? Vai querer a vida. E Deus vai mostrar, olha aqui, você viveu conforme a carne. O livro de Gálatas é claro em relação a isso. O livro de Coríntios é claro. O Apocalipse é claro. Você fez tudo errado. Tudo que eu mandei não fazer, você fez. E agora você quer a vida? Então como é que você vai querer colher uma coisa que você não plantou? Como é que você vai querer a vida se você não semeou a vida? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não ouve a palavra dele, se você não guarda a palavra dele, se você não pratica a palavra dele, se você não vive o evangelho, então você não vai poder colher a vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de você entrar na religião. Há tempo de você sair da religião. Então eu quero que você saia da sua religião, para que você comece a construir a sua fé. Porque a palavra de Deus ensina que há tempo de destruir e tempo de construir. Então eu quero que você destrua na sua mente tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus dentro da sua igreja, porque estava errado. O que você aprendeu na sua igreja sobre Deus não provém de Deus. Provém da teologia humana. Teologia humana não é sabedoria de Deus. O segredo da sabedoria é temer a Deus.
Então há tempo de destruir e tempo de construir. Assim ensina o versículo 3. Há tempo de matar e tempo de curar. Então mate a sua religiosidade dentro de você agora. Mate essa idolatria para o pastor. Mate essa necessidade de ir a templos atrás de Deus. Queridos, eu peço que vocês participem, tá? Comentem no vídeo para que a gente possa estar continuar conversando. Eu não estou vendo até agora nenhum comentário. Não sei se alguém comentou, mas Deus está te mandando destruir a sua idolatria por templo, destruir a sua idolatria por pastor. Você admira o seu pastor? O problema é teu, você está no inferno. O único que nós temos que admirar é o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz, não foi o seu pastor. Eu sou exatamente igual a você, sou exatamente igual ao seu pastor. Se eu morrer aqui, o meu sangue não tem poder nenhum para expiar o pecado de vocês. Mas o sangue do Santo, do Filho de Deus, ele sim teve poder para libertar o ser humano do pecado. Então saia. Há tempo de construir, tempo de destruir. Destrua essa fé que você adquiriu na igreja evangélica. Destrua a sua fé que você construiu na sua igreja católica, na sua igreja espírita, no seu tempo de umbanda. E construa uma nova fé pela palavra de Deus. Pela leitura e prática da palavra de Deus. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar e tempo de rir. A partir de agora que você começou a construir a sua fé pela Bíblia, conforme essa pregação está te ensinando, eu quero te dizer que chegou o tempo de você rir. Acabou o tempo do choro. Acabou a escravidão. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Assim ensina a palavra do Senhor. Se você colocar em prática essas palavras que você está ouvindo agora, eu quero te assegurar em nome de Jesus que acabou o seu tempo de chorar. Chegou para você o tempo de rir, porque quem crê no Evangelho será salvo. E quem não crê já está condenado. Você não acreditava no Evangelho. Você ia a templos, adorava pastores, e tudo isso é oposto à palavra de Deus. Por isso você chorava. Chegou o tempo de rir. Chegou o tempo de dançar. Chegou o tempo de crer na palavra de Deus. Então há tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Muitos abraços na sua igreja, muita amizade. Acabou. Você não precisa de amizades para servir a Deus. A palavra de Deus ensina isso. Jesus tinha 12 apóstolos. Mesmo assim, um traiu Jesus. Você não precisa de muitos amigos. Se você precisa de muitos amigos, você se constitui inimigo da cruz. Você prefere o mundo do que a cruz. E se você prefere o mundo do que a cruz, você não é digno de herdar o reino de Deus. Porque para herdar o reino de Deus é necessário ter uma grande personalidade, querido. É necessário estar sozinho e se sentir muito forte com isso. É necessário não sentir a necessidade humana, e sim a necessidade da presença de Deus. Porque a palavra de Deus basta, e a presença de Deus deve ser o nosso único prazer. Se você precisa de um ser humano ao seu lado, não estou dizendo que nós não precisamos de ninguém, tá, gente? É importante que tenhamos algumas pessoas do nosso lado. Não estou mandando você ir para o alto da montanha e virar um ermitão, pelo amor de Deus. Não deturpe o que eu estou explicando. Mas eu estou dizendo para você que é necessário se afastar dessa quantidade de gente que está na sua vida. Filtre essas pessoas. Observe que essas pessoas não gostam de você. Então é necessário que você se afaste dos abraços dessas pessoas. O tempo dos abraços já acabou. Afaste-se dos abraços dos mentirosos. Então há tempo de procurar e tempo de perder. Você perdeu muito tempo dentro da sua religião. Você perdeu muito tempo dentro da sua religião. Mas chegou um tempo de você procurar a Bíblia para você ler. Chegou um tempo de você procurar a Bíblia para você seguir, para você guardar os mandamentos de Deus. Porque o tempo que você perdia antes já não é mais para ser vivido. Olha quanto tempo você perdeu longe das Escrituras Sagradas. A partir de agora você está crendo nessa palavra. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você está crendo nessa palavra. Você está entendendo que você não lia a Bíblia. Você está entendendo que você tinha muitas amizades que não serviam para nada. Você está entendendo que você idolatrava igrejas, templos, pastores. Você está entendendo que sua vida é triste,
Então chegou o tempo de buscar a Bíblia. Chegou o tempo da fé verdadeira. Porque assim diz o Senhor. Chegou o tempo de ler as Escrituras, de colocar em prática, de reunir a igreja viva na construção do santuário vivo do reino de Deus, o qual você faz parte e foi chamado. Você não foi chamado por Deus para ser crente, você não foi chamado por Deus para ser católico, você não foi chamado por Deus para ser espírita, você não foi chamado por Deus para ser um bandista, você foi chamado por Deus para ser a igreja viva do Deus vivo, a igreja que faz a diferença na vida do próximo. Querido, há tempo de rasgar e tempo de costurar. O véu foi rasgado. Antigamente no Velho Testamento, era necessário que entrasse para a expiação dos pecados, para a retirada dos pecados do povo de Deus. Era necessário que construísse um tabernáculo e dentro desse tabernáculo havia um véu que separava as pessoas de Deus. Então a presença física de Deus estava atrás do véu. Não era qualquer um que podia entrar na presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote podia cruzar esse véu. E uma vez por ano, esse sumo sacerdote ele entrava na presença de Deus para pedir perdão ao pecado do povo, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Mas com a morte de Cristo, a palavra de Deus ensina que esse véu foi rasgado. Ou seja, não é necessário apenas um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus e pedir perdão pelo seu pecado. Ou seja, é esse o papel que o pastor faz na igreja. Ele se faz de sumo sacerdote. Ele se faz de centro das atenções para que você vá a ele e peça oração. Entra aí na página do Márcio Santana, Davi Morgado. Entra aí na página dessas pessoas. Regis Danese, Thales Roberto, Pastor Cláudio Duarte, Silas Malafaia. Oração, peça oração, peça oração. Pastor Antônio Júnior, esse acho que é um dos piores que eu conheço. Peça oração, marque aqui sua família. Marque sua família aqui. Digite o nome das pessoas que você quer que seja abençoada. Querido, essas pessoas, o véu não foi rasgado na vida delas. Elas não conhecem a Cristo. Porque aquele que conhece a Cristo sabe que o véu foi rasgado. E só há um sumo sacerdote diante de Deus nesse momento que está sentado à direita de Deus. E esse é Jesus Cristo. Eu não vou pedir para você digitar amém. Não vou pedir para você marcar o seu familiar, que eu vou orar por ele. Não vou fazer isso com você. Porque eu estaria negando o Cristo crucificado. Eu estaria negando que Cristo é o único sacerdote. O único capaz de ouvir as suas orações. Então, se você quer oração para sua família, querido, se arrependa dos seus pecados e faça uma oração. Faça por onde? É muito fácil você viver no erro e ficar pedindo oração para os outros. E eu não sou nenhum vagabundo de igreja evangélica que se diz pastor para ficar te enganando, não. Eu sirvo ao Deus vivo, o Deus da verdade. Então, abram os olhos, porque a palavra de Deus ensina que há tempo de rasgar e tempo de costurar. Se o véu foi rasgado, não tente costurar o véu que Deus rasgou. Se Deus rasgou, você não pode tentar costurar aquilo que Deus rasgou. A palavra de Deus ensina que o véu foi rasgado. Pare de ir a templo, não há necessidade disso. Pare de usar pastores como intermediadores da sua relação com Deus. Não há necessidade disso. Quando você vai a uma igreja e quando você aceita a palavra de um pastor, você está negando Jesus Cristo. Porque isso é o oposto da palavra de Deus. Só há um sacerdote. Quando o véu foi rasgado, todo ser humano teve livre acesso a Deus por meio da fé em Jesus. Não há mais a necessidade de você ter apenas um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus e pedir oração pelo povo. Esse véu foi rasgado, eu torno a repetir, a palavra de Deus ensina isso, está em Hebreus. Se você continua pedindo orações a pastores, tenham certeza que vocês estão vivendo o oposto da palavra de Deus. Antigamente sim, mas depois da cruz de Cristo não. E Cristo morreu. E quem pede oração a pastor e quem vai à igreja está negando a palavra de Deus porque nega o rasgar do véu. Então há tempo de rasgar. E o véu foi rasgado. Não tente costurar aquilo que Deus fez. Não tente costurar aquilo que Deus rasgou. Ou você pagará caro por isso. Tempo de calar e tempo de falar. Antigamente, querido, você antes de ouvir essa palavra, antes de ter contato com essa página que prega a verdade, você sentia orgulho de dizer que você era religioso.
Você dizia para todo mundo que você ia para a igreja, que ia para o templo, que adorava a Deus. Mas você tirava fotos, você falava mentira, você falava fofoca. Você era escravo do sexo. Hoje não, acabou. Não há tempo de falar. O tempo de falar agora é do evangelho. Para esse tipo de coisa carnal, chegou o tempo de calar. Devemos nos calar a partir de agora e falar o evangelho. Chegou o tempo de inverter tudo. Antigamente você não falava do evangelho e falava muita besteira. Hoje em dia você falará muito do evangelho e fechará sua boca para não falar besteira. Então chegou o tempo de falar e o tempo de calar. Tempo de amor e tempo de ódio. É chegado o amor de Deus em sua vida a partir dessa tarde, por meio dessa palavra. Se você está crendo nessa palavra, chegou o amor de Deus em sua vida. Eu te asseguro isso em nome de Jesus. Eu te asseguro, pelo poder do sangue de Cristo, se você está crendo nessa pregação, chegou o tempo do amor em sua vida. O amor mudará a sua vida. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. O amor não sente inveja, não se envaidece. O amor é forte, tudo crê, tudo suporta. A partir de agora, se você aceitar esse amor que eu estou pregando para você, que é aceitar o Cristo crucificado, que é loucura aos olhos do mundo, você suportará tudo. Porque o amor nos dá a força para que tudo creiamos, tudo suportemos. Estejamos de pé, independentemente daquilo que passemos. Tempo de amor, tempo de ódio. Tempo de guerra e tempo de paz. Perceba o tom da minha voz. Eu tenho voz de paz, eu tenho voz de guerra. A minha voz é de guerra. A minha voz é de guerra. Porque a palavra de Deus te ensina que nós estamos em uma luta. E essa luta não é contra o ser humano, mas é contra principados e potestades, os espíritos malignos, nas regiões celestiais. Perceba que a verdade está te libertando. E existe uma guerra nesse mundo, a guerra da verdade contra a mentira. Jesus disse que ele é o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Satanás é o pai da mentira. Então perceba que o que eu estou fazendo é trazer a verdade para a sua vida. Lutando contra a mentira que te foi ensinada. Queridos, participem, façam perguntas, comentem. É necessário que vocês participem. A palavra de Deus ensina que a igreja viva do Deus vivo, todos devem participar. Todos devem fazer perguntas, todos devem crescer na fé. Todos. Todos. Cada alma que está me ouvindo agora. Cada alma que está me ouvindo agora. Então perceba que não há tempo de paz. A palavra de Deus ensina que o Senhor Jesus ele não veio para trazer a paz. Ele veio para trazer a espada. E a espada é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E a verdade, ela destruirá toda mentira. Porque a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para nos fazer discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Ela é mais penetrante do que qualquer coisa. Ela nos faz discernir o certo do errado. Por isso você está vendo a sua vida diante dos seus olhos nesse exato momento. Então você não deve endurecer o seu coração, porque chegou o tempo de você mudar a sua fé. As coisas velhas se passaram. As coisas novas precisam ser colocadas no lugar, para que a sua vida ela possa, enfim, trilhar um caminho reto diante do Senhor. Porque até então você tem vivido uma enganação, uma grande enganação. Então, observa que a tarefa que Deus impôs aos seres humanos para que nós nos ocupemos são todas boas ao seu tempo. Então, quando eu era evangélico, eu passei por aquilo para poder dizer para vocês hoje aquilo que eu passei. Perceba que, apesar de ser evangélico na época, ser católico como eu era, ser espírita como eu era, todas essas coisas eram caminhos errados que conduziam à morte, como ensina Provérbios 16, 25. Mas todas essas coisas foram importantes e boas para que hoje eu pudesse conhecer a verdade e estar ensinando os meus irmãos acerca daquilo que é verdade. Porque há muitos de vocês que são evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, assim como eu era no passado. Então, de forma alguma, eu posso dizer para você que você que está nessa religião, você arderá no inferno, porque eu mesmo fui convertido. Mas eu posso te dizer que se você sair dessa religião, aí sim, você será um servo de Deus.
Caso você persista e negue essa palavra que foi pregada e ensinada para você nessa tarde, então você vai estar sendo coparticipante das obras infrutíferas das trevas do inferno. Se você insiste em defender a sua religião, em seguir a sua religião, em ter um pastor, em ser espírita, se você insiste em adorar Deus dentro de um templo, se você insiste em adorar Deus por meio de santos, se você insiste em orar a Maria, se você insiste em orar Allan Kardec, Chico Xavier, se você insiste em pedir orações a pastores, queridos, todos vocês já estão fadados à destruição ao inferno. E lembre-se, aqui a palavra de Deus nunca é dita vazia. Ela nunca é dita e volta vazia. Ela sempre sai e cumpre o seu propósito. Seja a libertação pela verdade, seja a condenação dos que o negam. Bom, terminamos por aqui. Peço que vocês participem, enviem sugestões. Nós temos um canal no YouTube, Jesus Não Mente. Peço que vocês participem do nosso canal, ouçam nossas pregações. Muitas pessoas estão sendo libertas pelo poder da verdade do Evangelho. Muitas pessoas. Isso vem sendo maravilhoso. Maravilhoso. E é o que nos motiva a cada dia estar aqui falando para vocês, porque a gente está vendo muitas pessoas sendo libertas, pessoas que passavam grandes aflições, dificuldades. E entenda, não dificuldades materiais, como de falta de dinheiro. Estou falando de paz de espírito. Pensamentos suicidas, depressão, tudo isso vem sendo vencido. E não é a honra nossa. A honra é daquele que reina à direita de Deus, ao nosso Senhor, que não divide a glória dele com ninguém. E esse é o motivo pelo qual nós não queremos aparecer. Nós queremos ser a voz de Cristo para vocês, e não a imagem do homem. Que Deus os abençoe e os guarde com toda a verdade, e os liberte de todo laço maligno, e os faça enxergar que é necessário abrir o coração para que a palavra de Deus seja plantada dentro de nós. É necessário regar a palavra de Deus dentro de nós. Ler a cada dia, praticar a cada dia, para que a semente se desenvolva e cresça e frutifique para o reino de Deus. Que Deus os abençoe e saiam dessas igrejas. Todas elas. Abandonem pastores, abandonem líderes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.